Então, quando a gente faz interpretação e pegar um molde pronto, não tô falando que o molde pronto é ruim. Eu sempre bato nessa tecla. O molde pronto, ele é um molde que normalmente, se for uma empresa séria, na verdade ele deveria ser testado, se é uma empresa séria, e aí eles vão te dar a orientação até do tecido que você tem que usar para aquele molde ter sucesso ali na hora que você fizer a roupa. Só que muitos moldes prontos não é testado. Muita gente vende molde pronto sem testar. Muitos moldes prontos usam tabelas de medidas e medidas que às vezes não são semelhantes à pessoa ou ao corpo que você vai produzir. Então, saber modelagem também ajuda você a aproveitar moldes que teoricamente já são testados e você pode fazer pequenas mudanças para reaproveitar. Então, na hora de interpretar um molde, o que a gente vai levar em consideração? Tá? Não adianta só ter um molde ali pronto ou só criar o molde. Sempre tem que conferir. O que a gente vai precisar fazer? Então, como eu disse para vocês, a gente desenha um molde. E aqui eu vou trazer aí, vamos ver se todo mundo vai ver. Ó, a gente tem aqui, então, um desenho. Esse desenho que eu fiz, ele é uma referência de uma imagem que a pessoa me pediu. Então, ela é um body. É um body marrom, na verdade, que é um maiô também. Ele pode ser usado como body ou maiô. E aí, a gente vai... Primeira coisa é olhar esse desenho ali na foto. Esse maiô aqui, ele tá numa loja que só vende coisa de marca. Esse body aqui, ele custa em torno de R$2.500. Então, ele é considerado um maiô de alta costura, praticamente. É uma marca especial, usa cores especiais, tecidos especiais e modelagens diferentes. Quando você sabe modelagem, você consegue replicar, né, na interpretação, criar esse no modelo. E para você criar, você tem que ter essas partes que eu estava falando. A primeira coisa é entender o modelo no corpo. Então, você pode desenhar ele num croquis, se for para uma cliente, e depois que você desenhar num croquis, você pode fazer esse estudo com a mini base. Eu gosto muito de trabalhar com a mini base. As mini bases, elas ajudam muito a gente criar realmente o molde. Então, aqui eu tenho, vou explicar aqui mais de longe para ver. Aqui eu tenho a minha base de malha, mesmo que não seja na medida da pessoa, ou seja um tamanho 40, isso é um estudo de interpretação. Então, o que eu preciso aqui entender? Aqui é as costas e aqui é a frente. Aqui é o ápice do busto. Então, eu vou desenhar o que eu preciso, como eu quero que fique o maiô. Esses risquinhos, eles são franzidos que a gente tem aí. Então, ele tem várias canaletas passando aqui, esse franzido com um buraco. E aqui são roletês que vão cruzar o corpo. Antes de você fazer a roupa, é bom você estudar isso. Só o momento de você colocar a roupa para sua cliente ver e ela vai olhar e vai falar: nossa, esse decote aqui, ó, tá muito fundo. Eu acho que eu prefiro que você faça mais aqui. Então, tudo isso, a questão do design, quando é uma peça particular, né, para uma pessoa só, você tem que fazer essa comunicação com quem vai usar a peça, senão a pessoa não vai usar, porque existe uma crença de gosto, né? Como a pessoa gosta de usar, não é como você gosta, como você acha melhor. Quando você está trabalhando em confecção ou em marca, né, você também vai chegar nessa ideia. Claro que você vai fazer para um manequim, mas quem vai definir esse design é o estilista que estudou o público, é o público que a loja tem, tá? Se for plus size, se for mães, como que elas vão usar mais essa roupa. Então, todo o design é afetado aqui na interpretação. Então, quando eu faço a interpretação já nesse segundo momento, que eu já decidi no corpo como vai ficar, eu faço esse estudo em miniatura. Esse estudo em miniatura, ele é super importante, até para a gente encaixar e já começar a pensar em acabamento. Então, por exemplo, ó, vocês vão ver aqui que quando eu desenhei, eu já cruzei o tecido. Por que eu cruzei o tecido? Eu consigo criar aqui uma lateral inteira sem buracos, e isso vai me dar uma ideia de como eu vou costurar essa peça. E aí, da mesma forma aqui, ó, eu também tenho uma lateral inteira. Se ela tivesse, por exemplo, começado daqui de baixo e daqui, e eu tivesse um buraco, aonde que eu ia costurar esse pedaço? Então, quando vocês fazem alguma interpretação, vão fazer uma roupa nova, um modelo novo,
Esse estudo aqui vai revelar coisas que vocês nem imaginam, desde acabamento, como eu vou fazer o acabamento, que máquina que eu posso usar, se esse franzido aqui, como que eu vou trabalhar ele num molde. Todo o trabalho da interpretação, ele tá voltado para como você vai aplicar esse modelo na base. Não é tão simples assim, principalmente para malha é mais tranquilo, né? Para tecido plano, principalmente, todos os decotes, né, que a gente tem no busto, tal, a gente precisa às vezes ajustar, porque os volumes do corpo na interpretação, né, eles são projetados. Então, por exemplo, seu busto ele é projetado para frente, mesmo que você tenha só um pouco de busto, ou sua cliente tenha um pouco de busto. Essa projeção, quando eu desço com decote, eu faço a base aqui, né? Aí, quando eu desço o decote próximo a essa região aqui do busto, ela já não é a mesma distância, ela precisa grudar mais no corpo. É por isso que a gente, por exemplo, tem aquela pencezinha do busto. Então, essas técnicas que a gente entende ali, dependendo do desenho, eu vou precisar tirar uma pence específica no decote das costas, na lateral. E essas pences de ajustes que a gente já pode fazer antes, elas são importantes para vocês deixarem o molde perfeito. São esses detalhes que dão segurança para vocês na hora de interpretar. Então, por exemplo, aqui eu fiz um desenho, aqui eu decidi que eu vou ter uma costura aqui no meio do bumbum. Eu posso até fazer esse modelo naquele que empina o bumbum. Eu posso fazer ele inteiro sem costura. Aí vai depender muito de como que vocês querem o resultado da peça. Por isso que a partir desse desenho aqui, existem infinitos jeitos de eu trabalhar com isso. Eu posso fazer dupla face, eu posso vir com um tecido aqui e virar, eu posso vir aqui com uma faixa inteira e dobrar. Então existem várias maneiras de fazer acabamento. Só que você tem ali um cliente para te limitar ao que você vai fazer. Então o cliente vem e fala: eu não quero esse buraco aqui tão abaixo do umbigo, eu quero que só apareça um umbigo e seja menor. Então, quando a gente faz esse desenho aqui, é aonde começa a interpretação.